Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta grande oportunidade, que o Senhor nos concede. E nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor nosso Deus. É bom sempre estar com os irmãos, porque na verdade a gente não é visita, Nós não somos visita, nós estamos sempre juntos para a glória do Senhor. E hoje estamos ali tendo a felicidade de trabalhar junto com o pastor Giovanni, lá no campo de arte montanhês, e ali pastoreando a igreja do Serrano, pertinho. Vocês se sintam convidados, debaixo da bênção do pastor aqui local, sintam-se convidados a participar conosco lá. Hoje até pode estar, porque a gente tem um certo costume, dado pelo nosso pastor, que o dia que ele exige que a gente esteja na terça-feira com ele, lá na sede, ele quer que a igreja toda vá. Então ele fala assim, na quarta-feira você não cansa os irmãos, você libera os irmãos, para ficar muito cansado. Aí hoje foi o dia que a gente liberou os irmãos, porque ontem estava todo mundo na sede. Aí a partir de amanhã tem ensaio das irmãs, depois ciclo de oração, cruzada evangelística, escola dominical, depois EBF, tarde, de noite, precisa ficar muito cansado. Então vai dormir cedo, mas eu não aguento dormir cedo. Aí eu estou aqui, tendo essa alegria de estar com os irmãos. Amém? Meus irmãos, como é bom quando nós sabemos a utilidade que nós temos na presença do Senhor. E uma das coisas que a gente pensa muito é, tipo assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Que utilidade que eu tenho? E eu ia trazer uma outra mensagem, mas depois que os anos vai passando, a gente não guarda muita coisa na cabeça. Eu falei assim, já que o esboço não está aqui, então não vai hoje. Mas uma das coisas que a gente tem vivido nos últimos tempos é uma falta de compromisso, com as coisas do Senhor. E essa falta de compromisso que às vezes nós temos, mesmo sabendo a palavra do Senhor, e às vezes a gente até arroga para nós um clima de santidade maior do que outros. Como igreja, às vezes nós chegamos até a fazer aquele papel do sectarismo. Nós somos a igreja que temos compromisso com a palavra do Senhor, nós somos a igreja verdadeira, estamos dentro dos padrões e conhecemos a palavra do Senhor. Mas existe uma pergunta: o que nós estamos fazendo com aquilo que nós sabemos da palavra do Senhor? O que nós estamos fazendo com tudo o que nós conhecemos acerca da palavra do Senhor? Porque às vezes somos detentores, sim, temos de fato um bom conhecimento, um bom manejo da palavra do Senhor, porém, ela não está cumprindo um objetivo. E eu gostaria que abríssemos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, capítulo 2, versículo 1, e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas que nós falamos assim, mas quem é fulano de tal? Opa! Às vezes, por nossa negligência, pela nossa falta de cuidado, nós podemos ver esse tal de fulano de tal passar na nossa frente no reino de Deus, ou cumprir propósitos no reino de Deus, que a gente fala assim, mas não tinha que ser eu, não tinha que ser nós. Vamos lá, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículo 1, do início diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Por isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera.
e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá e adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre um tema que exatamente é: Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. É interessante porque o texto ele começa dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que vieram uns magos. Vieram uns magos para poder ver ao Senhor. E quando nós falamos de magos, nós lembramos de diversos textos na Bíblia, como por exemplo, eu falar de astrologia. Magos também, aqueles que mexem com magia, com algumas coisas erradas, né? Coisas ocultas, que a qual o Senhor proibiu. E é interessante também que quando se fala de magos, não se fala somente também de pessoas que mexem com ocultismo, ou com astrologia, outras coisas que são inconvenientes, mas também ao falar de magos, falava também de uma classe de estudiosos, pessoas da Pérsia, da Babilônia, que eram estudiosos, gostavam muito de estudar, tanto a astrologia ou astronomia, e também sabia, né, de histórias antes disso. Essas pessoas eram peritos nas tradições e ciências dos seus dias, e também muito perito nas interpretações de sonhos, como por exemplo, quando nós olhamos para Daniel, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 e o versículo de 10, nós encontramos exatamente menção desses magos. Como hoje é culto de ensino, temos tempo, podemos caminhar pela Bíblia e ler Daniel no capítulo de número 2, versículo de número 2 e versículo de número 10. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo número 10 diz: responderam os caldeus na presença do rei, disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Mostra que eles tinham conhecimento das ciências, tinham conhecimento de encantamentos, conseguiam fazer algumas previsões, ou, digamos melhor, né, até algumas deduções, e dado a forma como se conhecia o caminho, poderia ser algumas deduções até perto da assertividade, perto daquilo que era verdade, e ludibriava muito bem, até porque eles não iam no vago, eles tinham muito conhecimento. E é lógico, quem conhece, quem lê muito, estuda o comportamento humano, consegue fazer muitas deduções certas. E hoje nós estamos vendo muito isso, porque hoje, com o crescimento do estudo da psicologia, da psicanálise e tantos outros estudos, né, das ciências humanas, a gente consegue muito falar sobre a questão do comportamento humano, o costume humano, com essa avalanche de informações dos meios sociais. Então a gente fala porque a gente sabe que a Bíblia diz que tudo que já foi um dia, tudo que é hoje já foi um dia, e nós variamos muito pouco um dos outros. Você pode ver aí, por exemplo, nas pregações positivistas, nessas pregações que nós temos hoje aí, de muito acalento, eles falam coisa que com certeza, né, falam com muita precisão,